Nós hoje temos um princípio científico novo, né, que foi descoberto que a água exposta a um campo magnético, ela sofre uma alteração das suas moléculas, ela fica com as moléculas mais corrigidas, nós chamamos. E por que isso acontece? Por que é necessário você hoje fazer essa tal correção magnética da água, né? Isso se faz com ímãs, não é? São ímãs especiais, né? E nós, com isso, cria-se um campo adequado e a água da natureza, né? A água ela passa por uma correção. É necessário isso hoje, porque a água que nós recebemos nas torneiras, a água que nós bebemos hoje que vem dos galões, água mineral, elas são águas que passaram por uma adulteração, elas passaram por um processo, então, que nós chamamos de redução da qualidade biológica ou física. A molécula da água, ela tende a se juntar por causa da chamada fonte de hidrogênio. Isso é plenamente científico, muito conhecido hoje em dia, né? Então, ela forma como se fossem grumos moleculares, né? Chamada clusters. E isso é muito ruim, porque ele passa, quando nós ingerimos essa água, ela não é uma água que realmente tenha um fluxo na membrana celular adequado. Ela, na verdade, cria um edema fora da célula, e dentro da célula, o que vai acontecendo é que vai havendo uma acidificação da célula e má oxigenação. Você olha a água, um copo cristalino, você não vê isso. A sua célula vai sentir. Porque ao contrário do que a gente imagina, que a água tem que hidratar o nosso corpo, certo? A gente bebe água, tem sede, ela tem que hidratar. Só que essa água, ela desidrata, é um paradoxo muito grande, porque ela acaba desidratando o organismo. Então, hoje é necessário você fazer realmente a exposição da água a um campo magnético. Então, o campo, ele faz uma coisa chamada hidrólise da água, ela quebra as moléculas, macromoléculas, e aí ela passa a ser absorvida de forma adequada pelo poro da célula. Então, com isso, há uma oxigenação, há uma eliminação dos chamados ácidos, principalmente o ácido lático, que é essa coisa que deixa dor, produz envelhecimento da célula, produz doenças degenerativas. O que a gente está lançando é o alerta de que é preciso tratar a água magneticamente, e isso na verdade, é um princípio super conhecido pela ponta da ciência, é científico. Hoje você vai encontrar uma quantidade imensa de estudos mostrando a importância de você expor a água a um campo magnético. Então, quando expõe a água, quando você usa realmente um artefato adequado, né, que é o necessário, o principal, que ele tem um campo magnético capaz de corrigir molecularmente a água, né, corrigir o pH e fazer com que o índice de dióxido de redução seja adequado, né, chamado redox. Então, você tem uma água como é na natureza e até aperfeiçoada. Quando você tirar a densidade da água, tudo no seu corpo funciona melhor. Então você tem, e outra coisa, na água, é importante quando você for comprar água, você olhar o rótulo da água e ver qual é o pH. Porque como nós temos uma sociedade hoje que está viciada, principalmente no refrigerante, né, que a maioria deles tem pH 3 ou até menos, e o pH é o logaritmo com base 10, ou seja, um pH de 2,5 é 10 vezes mais ácido que um pH de 3,5. Então, se for seguir isso aí, nós vamos ter um pH 100 mil vezes mais alcalino quando você tem uma água com pH 7,5 do que um refrigerante. Então, por exemplo, a criança que bebe um copo de refrigerante, ela tem que tomar em torno de 40 copos de água com pH 7,5 só para poder compensar o prejuízo. Isso de um refrigerante. De um copo de refrigerante. De um copo de refrigerante. Exato. Depois a criança não vai bem na escola, às vezes engorda, tem cárie dos dentes muito cedo, e a mãe não sabe o que está acontecendo. Eu digo que quando a criança tem hoje problema estomacal, ou às vezes intestinal, todo mundo se preocupa com o que a criança comeu. Não é o que ela está bebendo. Não é o que ela está comendo. Muitas vezes é o que ela está bebendo. E a criança nasce alcalina, nós nascemos alcalino. À medida que o tempo passa, a gente vai se acidificando, vai perdendo líquido, vai se desidratando, né? Uma água alcalina, com pH acima de 7,5, 8, ela ajuda até a reduzir gorduras localizadas, por exemplo. Então é de suma importância, quando nós estamos na fase adulta, 70% do nosso corpo é água. Então se você melhorar a água do seu corpo, você consegue melhorar até 70%, de uma vez só. Você quer ver uma analogia bem simples? Quando você tem aquário e os peixes ficam doentes, a primeira coisa que você tem que fazer é trocar água. Depois que você troca a água, você pode até colocar algum pingo de remédio para o peixe nutriente, mas sem trocar água, nada disso adianta. E quando nós ficamos, às vezes, doentes, a gente já procura direto o remédio. Imagina que nós somos um aquário ambulante, e os peixes são as células.
Se você não trocar a água, o seu peixe vai morrer. Todo tipo de doenças, principalmente as degenerativas, elas precisam de ambientes ácidos para se desenvolver. O que propicia o ambiente ácido hoje no corpo do ser humano? A dieta moderna à base de açúcares, amidos e refrigerantes, e até a nossa água está ácida. Nós perdemos o contato com a água primordial. Essa que é a verdade. Então, se até a água que você bebe é ácida, imagina como é que está você por dentro. Né? Se todo tecido cancerígeno tem que ter ácido, é impossível você desenvolver um tecido cancerígeno no corpo com ambiente alcalino. Há 8 anos eu tenho esse problema de psoríase. Estou tomando a água magnetizada. Espero ser curado. Deus ajude que seja curado logo. Nós estamos filmando hoje porque temos certeza na cura desse homem, como tantos já foram curados. Só que sempre filmamos depois, e aí vocês não têm ideia do antes. Olhe bem para esse homem, as costas, a frente. Vê se você consegue imaginar o que é viver com uma doença dessa. A família, a esposa, e é bom lembrar que ele não nasceu com isso. Todos nós estamos sujeitos a adquirir qualquer doença. Portanto, meditem. Previnam-se. E aí, seu Sebastião? Como nós prometemos que o senhor ia melhorar, hoje estamos aqui para comprovar. Como é que o senhor está? Graças a Deus, através da água eu estou muito bem. Pode ver meu corpo como é que já ficou. Que coisa, né? É impressionante. A gente que trabalha, que veja, às vezes não acredita numa situação dessa, né? Muita gente não acredita, mas graças a Deus eu consegui me recuperar do que eu era antes. O senhor tinha esperança de um dia estar assim curado? Essa esperança eu não tinha. Sinceramente, eu não tinha. A gente fica feliz de ver. As costas dá para o senhor mostrar? Tudo normal. Nossa, impressionante. Olha. Realmente, que coisa. E aí, mais alguma coisa? Que mais? Tem mais algum benefício além da psoríase? Não, graças a Deus, as dores que eu tinha no corpo, tudo melhorou em tudo. Então o benefício foi completo. Além da psoríase, o senhor teve mais recompensa. O nome do senhor mesmo, novamente para confirmar, é Sebastião Carlos da Costa. Mora na rua Manuel de Freitas. Manuel de Freitas, 630. Jardim Planalto, Franca, São Paulo. Então, Sebastião, olha, pode virar a frente para cá. A gente fica feliz e espera que o senhor continue. E o senhor faz algum regime, não faz? Eu exagero um pouco também. Nós sabemos que a água tratada magneticamente, ela de fato ela tem esses efeitos fantásticos comprovados cientificamente. Agora, para ter isso, você precisa que o campo magnético ele seja um campo com a capacidade adequada de realizar isso. Você, para fazer essa hidrólise, quer dizer, o tipo de campo magnético tem que ser o perfeito, o adequado, né? Então, inúmeros produtos no mercado aí surgem, não é? E eles não são, realmente não conseguem esse resultado. Aí você fala, mas eles falam que tem resultado. Tem resultado porque aumenta um pouquinho mais o consumo de água, as pessoas bebem pouca água, né? Mas quando você tem água realmente modificada magneticamente, né, você tem efeitos surpreendentes de fato. Agora, isso só é possível se você tiver um produto capaz de gerar o campo magnético que vai fazer essa mudança. E esse produto hoje, na verdade, o que a gente tem hoje no mercado é o Silocimol, né, que é, na verdade, eu estou na Timol, que é a empresa que criou o Silocimol, porque foi feito realmente o produto que eu considero perfeito. Então, eu só vejo realmente o Silocimol porque ele cria, né, ele tem 3.800 Gauss, quer dizer, Gauss é uma medida de magnetismo, né? Foi o cientista Gauss que criou essa medida. Então, ele tem a propriedade de criar um fluxo dinâmico, né? Que faz um próprio movimento molecular da água, corrige a molécula e cria também um dinamismo. Não tem quase nada, nenhum produto faz isso. O Silocimol, ele colocado na água, em coisa de 20 minutos, ele pega 20 litros d'água e faz essa correção rápida. Então, colocado dentro da água, ele cria em volta dele e acima fazendo então um fluxo magnético, né? Uma coisa parecida com o que acontece com o campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra ele não é estático, ele é dinâmico. Sobre a Timol, me impressiona muito, tá? É grandioso, é complexo, é um assunto que realmente ele se estende muito. Então eu gostaria de convidar ao palco o Dr. Geraldo Balieiro Neto, pesquisador, para ele falar um pouquinho sobre o que foi esses estudos que ele realizou. Doutor Geraldo. Bom dia.
Meu nome é Geraldo Balieiro, eu sou pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Eu sou zootecnista de formação, fiz mestrado em nutrição animal, doutorado em produção animal na USP e na Unesp, fiz pós-doutorado em biotecnologia na Universidade de Évora, em Portugal, e eu fiquei incumbido aqui desse grande desafio de mostrar para vocês qual seria o mecanismo de ação da água, né? Então, realmente a gente tem esses relatos que já foram mostrados aqui, inclusive até vou repetir alguns slides que me pegaram de surpresa, eu usei também na minha apresentação. E, iniciando aqui então a apresentação, nós não fazemos nada sozinho, né? É multidisciplinar o assunto. Então eu contei com uma equipe enorme aí de médicos da USP e da Unesp. Deixa eu ver onde é que eu aponto aqui. Então, esses são colegas de trabalho meu. Eu trabalho em Ribeirão Preto, né? José Ramos, Maria da Graça, Cássia, Maristela são estudantes de pós-doutorado da Unesp em Jabuticabal. Fizeram análise de hemogasometria. O Fernando Barbosa é da USP, de Ribeirão Preto, da farmácia. Tá? Fez análise de elementos traços no sangue. Os trabalhos, eu vou comentar aqui os trabalhos com gado, que como já foi visto, nós repetimos esse trabalho depois com gado confinado, e também com ratos, porque com os resultados com o rebanho, eu vislumbrei a possibilidade de transferir esse conhecimento, né, para o ser humano. Eu percebi que já teria um benefício para a saúde do ser humano, então a gente começou a trabalhar com ratos no biotério, que são fisiologicamente mais próximos ao homem do que o animal ruminante. Então, meu interesse aqui é só em relação à pesquisa, interessa para todas as pessoas e para a pesquisa também. Então, iniciando aqui a apresentação, essa é a análise da água, né, para descrever os tratamentos. Como o Dr. Márcio já colocou, nós observamos um aumento no oxigênio dissolvido. No pH não teve alteração, mas normalmente, eu até coloquei algumas referências aqui de trabalhos, de artigos científicos também, de Coe e Cass, que observou aumento no pH. Esses efeitos na água, elas dependem muito da composição química da água. Quanto mais metais tiver na água, maior vai ser o efeito do tratamento magnético. E coerente com esses resultados, então, de triglicérides, nós tivemos aqui, essa é uma imagem de ultrassom, obtida com um aparelho lá da USP, da FISEA. É claro que é um exemplo, né? Nós tivemos nesse tratamento 26 animais, então tenho 13 pares de vacas, cada par no mesmo estágio de lactação, com a mesma produção, são todas da mesma raça, porque o gado mobiliza as reservas corporais durante a lactação. É importante que seja, então, aos pares. Então, aqui eu tenho o animal recebendo água convencional, apenas para ilustrar. Nos outros 12 pares aconteceu a mesma coisa. E aqui a água tratada. Então, nós temos aqui nessa primeira faixa preta o couro do animal, depois essa linha branca é o tecido conjuntivo, e aqui o músculo, né? E essa parte escura, onde está sinalizado, é a gordura a subcutânea. Então, no animal que recebeu água tratada, eu tenho um percentual de gordura na carcaça menor. E engraçado que não houve diferença no peso. Muda a composição da carcaça, diminui a gordura no corpo do animal. E aqui uma tendência do efeito, né, de redução da creatinina e redução da glicose. E confirma também aquele slide que eu mostrei a respeito da gordura. Então, nós observamos que os ratos, recebendo a água teste, eles ganharam menos peso após 45 dias. Eu falei, vamos trabalhar diretamente com uma espécie que a gente possa transferir os resultados para o ser humano, que é extremamente interessante para a saúde humana, né? Densitometria óssea, né, que foi realizado há 15 dias atrás, através desse densitômetro aqui de dupla emissão de raio-x. Essa bandeja, então, ela é toda quadriculada aqui para medir a área também. Esse software é específico, né, para pequenos animais, e ele trabalha em ambiente dose, então é difícil você extrair essa imagem aqui, mas eu bati foto da tela para exemplificar melhor para vocês. O que aconteceu aqui, então, com a densitometria, né?
A área não teve efeito, tá? A área do osso é a mesma para os animais controle e teste, sem efeito significativo, ok? Aqui é o conteúdo mineral ósseo, aumentou e foi altamente significativo. Vocês lembram aqui que eu falei para vocês, isso aqui significa que ó, em 1 milhão de vezes, 999 vezes vai acontecer o efeito. Fiquei muito surpreso, inclusive eu esperava o contrário, meu receio era de eu reduzir o conteúdo mineral ósseo e a densidade mineral óssea aumentaram e foi altamente significativo. Mas ocorreu aqui um efeito de interação, né? O que significa que eu tive efeito do tratamento e efeito do período, que eu comentei com vocês, que foi 15, 30 e 45 dias de fornecimento de água. Quando acontece esse efeito de interação, na pesquisa científica, a gente tem que desdobrar a análise. Então, para identificar o que aconteceu. Desdobrando as interações, então, eu reparei que com 15 dias, apesar de ter aumentado aqui o conteúdo mineral ósseo, o efeito não foi significativo. Agora, com 30 dias, já há um resultado significativo e com 45 dias também. A densidade mineral óssea, já com 15 dias já tem diferença significativa e ela vai aumentando maior consistência aqui com 30 e 45 dias. Extremamente interessante esse resultado. Aqui é uma foto, tá? Desculpem a resolução da foto, que realmente eu precisei bater uma foto da tela do computador, mas dá para a gente observar, o que vale mesmo são os valores, a análise estatística que eu mostrei no slide anterior. Esses são os ossos dos ratos que estavam recebendo a água tratada. E aqui do controle. Eu acho que dá para a gente observar que a olho nu, embora a resolução não seja boa, que esses ossos aqui estão mais esbranquiçados, né? Então reduz a fragilidade, reduz a chance de quebra do osso. Feito muito bacana. Bom dia, eu me chamo Sussumu Taketo, como a Roseli falou, e há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, eu conheci esse produto. De que forma? Um amigo meu apresentou esse produto, esse DVD, e eu fui ver esse DVD, tá? Aí eu fiquei sabendo disso aí e passei a usar imediatamente. Aí houve uma revolução na minha vida. Aquele cérebro que não funcionava mais passou a funcionar. Eu comecei a raciocinar melhor, comecei a pensar melhor. O meu braço que não funcionava, hoje funciona normal. Aquela boca que caiu, babava, parou de babar. Aquela minha perna aqui não funcionava, tá aqui, ó, ela não mexia, tá? E de uma forma fantástica, hoje eu tô como se fosse um coração, tá? Mas tem esse relato, tá? E tem outra, quando eu vim aqui, eu pensei em trabalhar com algo, eu pensei em ser taxista. Aí fui fazer um teste lá no Detran. Me reprovaram a princípio. Falaram para mim, aquela pessoa que sofreu AVC não pode trabalhar profissionalmente. Mas só que é o seguinte, para mim, conseguindo andar, falar, trabalhar, é uma coisa fantástica. E tem outra, eu sempre tive esse pensamento que um dia algo iria acontecer na minha vida, que algo iria me revolucionar a minha vida e me ajudar. E simplesmente encontrei nesse negócio aqui na Timol. Portanto, eu falo para vocês com certeza, usem, tome a água magnetizada que vai revolucionar a vida de vocês, tá? Senhor Taqueda, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. E hoje o senhor está dirigindo normal? Normalmente. Olha, inclusive vou contar uma coisa. Eu tive que fazer uma adaptação por exigência do Detran, tá? Liga-se um botão e ele se torna um semiautomático.
Acontece o seguinte, com o passar do tempo, a minha mente foi, de uma forma assim, eu acredito que seja irrigada. E hoje consigo dirigir sem o aparelho. Que beleza, que uma ótimo, coisa né? fantástica. O câncer, para desenvolver, 95, 96% dos cânceres, só desenvolve em ambiente acídico, ambiente ácido. Então, quando você ingere uma substância alcalina, você facilita a prevenção do câncer. Mas essa diferença que parece pequena, de 4 para 10, é muito grande no nosso organismo? Isso é logarítmico, isso é expoente. Só para você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5. Vamos pôr o sangue com 7,5. 2,5 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5, 100, 4,5 para 5,5, 1.000, 5,5 para 6,5, 10 mil, 6,5 para 7,5, 100 mil. Você tomar um copo de refrigerante, tomar um copo de água com 7,5, a diferença do potencial hidrogênio iônico é de 100 mil vezes. O refrigerante está sendo tão falado como o pior alimento do mundo. Refrigerante é veneno. É veneno? Nem no final de semana eu aconselho que você deixe seus filhos tomar, porque se cria uma série de problemas. Um deles é esse, o outro problema é a quantidade de açúcar que tem. Quando não tem o açúcar, tem um adoçante que prejudica. Agora, voltando à água. Vamos lá. Eu estou um pouco assustada aqui, porque que água que a gente toma? Qual é o pH da água que sai ali do meu filtro normal, que é igual o filtro que as pessoas têm em casa? Geralmente em torno de 7. Isso é ruim? Não, não é ruim, mas é muito melhor do que você tomar um pH de uma água importada, famosa, francesa, que eu não vou falar o nome, que o pH é 3,5. Você está brincando, então isso é péssimo para a saúde. Péssimo. E vem na garrafinha de vidro essa? Vem na garrafinha bonita de vidro, verde. É cara, é francesa, você sabe qual eu estou falando, e o pH é 3,5. Então essa também, apesar dela estar numa garrafinha de vidro, ela não é água, ela é um refrigerante. Você pensa que é água, porque na realidade o pH dela é de refrigerante. E tem gente chique que só toma essa água e acha que assim está cuidando da não, saúde, não, então de não. jeito nenhum. Aí o que o corpo faz para compensar esse 3,5 de pH? O corpo tem uma série de mecanismos, ele equilibra o pH no sangue usando substâncias chamadas buffers, que vão equilibrando. São substâncias chamadas anfóteras, que quando o pH está baixo sobe, quando o pH está alto baixa. Então você gasta, coisa que você ia utilizar na sua célula, você agora gasta para manter o pH do sangue. Tira a sua energia, você fica cansada, desanimada, entendeu? Do mesmo modo se você estiver desidratada, porque um grande problema que tem hoje, 30% da população no mundo, hoje, nas ruas, estão desidratados. Porque eles não têm essa preocupação de beber água. À medida que você envelhece, a sensação da sede vai sumindo. E o centro da sede e o centro da fome, lá no hipotálamo, eles estão pertinho um do outro. E muita gente confunde sede com fome. A pessoa está com sede, mas sente que está com fome. Então ele come, tem compulsão por comida. E na realidade, se ele tivesse tomado um copo d'água antes, aquela compulsão ia diminuir, porque na realidade ele não tem fome. Por isso que ele tem que ficar comendo. Só que o centro da fome, o centro da sede, no hipotálamo está muito perto. Então, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a sensação da sede. Então, os velhos, os idosos, eles são desidratados por natureza. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou aqui tomando a minha água e eu tomo bastante água todo dia. Bom. Mas qual é o pH dessa água? Como é que eu vou descobrir? Não, existem aparelhos que você coloca aí dentro, dá o pH, ou existem gotinhas que você pinga e é de acordo com a cor. De verde, azul para cima, verde para cima, o pH está bom. Quando der um amarelo, um laranja, um vermelho, o pH está ruim. Então você, hoje é fácil, em 1 minuto você determina o pH da água. Se eu soubesse, teria trazido aqui para mostrar para você. Mas eu quero que você volte para a gente entender melhor esse assunto, porque é um assunto um complexo e importante. Deixa eu te falar outro aspecto mais importante ainda. É o poder de oxirredução. Tem água que é oxidante, tem água que é antioxidante. Tem água que envelhece você. Tem água que rejuvenesce você. Então, você já ouviu falar de oxidantes e antioxidantes, radicais livres. Tem água que tem radical livre. Então, você toma água, é como se você estivesse te enferrujando. Então, isso é outro aspecto importante. Existe um outro aspecto importante, que é a tensão superficial da água. A água tem que ser leve, ela tem que ter uma tensão superficial muito baixa. Porque quando ela chega lá no capilar, às vezes ela tem que ir contra a força da gravidade. Então tem água que
você toma e ela não cumpre a missão dela, porque ela tem uma tensão superficial muito alta. Entendeu? Puxa, e a gente achava que água era água, né? E vocês mulheres tomam anticoncepcional. Esses anticoncepcionais, vocês urinam. Isso vai para os lençóis freáticos do Brasil todo. Então a água hoje ela já vem contaminada, inclusive com hormônios. A água de torneira, ela vem contaminada, inclusive com hormônios. Ela é colocada... E quando ela passa pelo purificador, pelo Depende filtro? do tipo do filtro. Tem filtro que elimina os hormônios. Tem filtro, por exemplo, que tira o cloro. Até o cloro do chuveiro te faz mal. Por exemplo, se você tomar banho com um chuveiro onde a água está com cloro, quando o chuveiro fica quente, frio até que não, mas na hora que você põe a água quente, aquele cloro que está na água, ele vira um vapor. E você absorve aquilo dentro do banheiro e não está sabendo. Então hoje existem filtros, principalmente nos Estados Unidos, está chegando ao Brasil, onde você coloca o filtro no chuveiro. Então, só pelo cloro. Então o filtro não deixa passar o cloro. Então você toma um banho de chuveiro sem cloro. Aí você pode tomar banho de chuveiro quente, porque você não vai ter esse problema. A mesma coisa, Cláudia, em uma sauna úmida. Eu recomendo no Brasil você fazer sauna seca. Não faça sauna úmida, porque para fazer sauna úmida, a água tem que ser tratada com ozônio. Se ela for tratada com cloro, na hora que der o vapor, aqueles vapores ali são gases de cloro. Então piscina aquecida com cloro é um veneno? Também é. Esse é outro problema. Piscina com cloro, se você nadar nela todo dia, você vai terminar com hipotiroidismo. Eu já tive caso recentemente de uma pessoa que nadava 3 vezes por semana durante 10 anos e estava com um quadro de hipotiroidismo gravíssimo, que ninguém fazia o diagnóstico, e essa pessoa estava intoxicada com cloro. Porque o cloro, ele briga com o iodo na sua tireoide. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo são primo-irmãos. Então, quando você coloca flúor demais no seu corpo, ou cloro demais, ou brometo demais, eles começam a brigar com o seu iodo. Então eles empurram, tiram, substituem o iodo. Aí é muito bom a gente aprender tudo isso. Eu sei que às vezes você está aí meio preocupado, fala, e agora? Mas calma, isso é só pra gente ficar atento, né? Então você já sabe, tomar cuidado. Às vezes a água que você está consumindo é na nota 10. Perguntando se água de coco a gente pode beber todos os dias. Claro que pode. Aliás, um dos meus DVDs que eu entreguei para você aí é sobre as vantagens do coco. O coco substitui até o leite materno. Pra você ter uma ideia, o leite materno é importante porque tem 19% de ácido láurico. O coco tem 47%. Pode ser o de caixinha? Não. Pode ser o de latinha? Não, tem que ser o natural. Coco, tirado do pé. Porque os outros têm conservantes. Então, se você tomar todo dia, você também vai estar ingerindo um conservante que pode ser toxina todos os dias. O que eu sou a favor é do coco natural. A Mara Viana, ela diz que sabe que é necessário tomar 2 litros de água por dia, mas ela pergunta se ela tomar mais do que isso, por exemplo, 4 litros, pode fazer mal? A longo prazo ela vai sobrecarregar os rins, porque essa água tem que ser eliminada. Os rins dela vão trabalhar numa sobrecarga. Então, se você tomar em excesso, você está também fazendo uma sobrecarga ao seu organismo, sem falar que você está eliminando sódio, aí você pode ter o que se chama hiponatremia, aí você vai ter que ingerir mais sal, aí começa então o mecanismo. a quantidade é essa, 2 litros? Acho que não chega bem a isso não, tá? As pessoas falam 2 litros porque ninguém toma, mas na realidade se você tomar 6 copos d'água por dia, você está ótima. Tá bom. A Ana Lúcia de Santo André, ela disse que tem pedra e cisto nos rins e gostaria de saber qual é a melhor água para o caso dela. Tá, a água sua que você tem que ingerir, a água alcalina vai ajudar. A grande maioria das pedras no rins é oxalato de cálcio. Um outro produto que não vai deixar você ter crise renal é você fazer uso de magnésio. Cloreto de magnésio é uma prevenção e tratamento contra a litíase renal, que é o que você tem, que é cálculo nos rins. Muito bom, hein? Não tem problema nenhum fazer com espessante. Aliás, parte da água, 40% da água que nós tomamos por dia vem na forma de alimentos. Por isso, quando a gente fala 2 litros, na realidade é 1 litro em qualquer coisa, porque o arroz tem água, o feijão tem água. Então, parte dos 2 litros por dia vem dos alimentos. A Maria Gorete pergunta se a água de coco faz mal para quem tem diabetes. Não, pelo contrário. Existem estudos mostrando que nas ilhas onde predomina na alimentação o coco, não existe diabetes. E pessoas que passam a ingerir
Ou o óleo de coco ou a água de coco, em geral, tem que diminuir a dose de insulina, se tomam insulina. É benéfico, é benéfico. Ah, eu queria passar a tarde toda conversando com o Dr. Laí Ribeiro, né? Uma fonte de cultura e conhecimento e nos ajudou bastante a entender sobre esse assunto. Fico feliz. Mas volta pra gente conversar um pouquinho mais sobre outros também, ok? Tá bom. Meu nome é Maria das Graças, moro na rua Sérgio Januário da Silva, Jardim Aviação. Eu comprei esse aparelho do rapaz e eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora que eu vou sarar. O nome da doença é lúpus. Faz 14 anos que eu tenho essa doença. Dói demais. Com 8 meses que eu estou fazendo esse tratamento, graças a Deus eu estou quase sarando. Está quase sarado já, porque eu não podia palpar nos meus braços. Eu dormia toda noite, eu chorava de dor. Eu achava que Deus tinha esquecido de mim, mas Ele não esqueceu de mim. Jesus está presente na minha vida em todo segundo, até num piscar de olho meu. Eu posso palpar nos meus braços, não sinto dor, coceira muito pouquinho. Graças a Deus, está maravilhoso. Melhorei 100%. E o pé da senhora? O pé também não podia andar. Eu mancava. Quando não era um, era o outro. Eu ia no mercado buscar pão, dia ali que eu voltava chorando, pedindo a Deus para Deus me levar. Eu já não aguentava tanto sofrimento. Mas graças a Deus, hoje eu posso andar, vou onde eu quero, não sinto dor, não sinto mais nada. Então, a Timol tem comprovado cientificamente isso. Realmente, nós temos vários estudos, não é? Eu respondo pela parte médica e científica da empresa, junto com outros profissionais também que nós temos hoje associados a nós, com estudos assim fantásticos, não é? Então, isso é comprovado à disposição das pessoas que estiverem interessadas em conhecer que pesquisas são essas. Quando você tem um produto com esse potencial, capaz de realmente fazer essa mudança na água, aí você tem um produto adequado, porque geralmente não é o que se tem por aí, né? Então, muito cuidado com isso, é preciso saber que o produto adequado ele tem que ter essa capacidade de criar esse canhão magnético dinâmico, né? De mudar realmente a estrutura da molécula da água. A Timol nasceu para proporcionar o bem-estar às pessoas, colaboradores, distribuidores e principalmente aos consumidores dos seus produtos. Diante da vida atribulada dos dias atuais, dos hábitos de vida modernos e da poluição que coloca em risco o equilíbrio do planeta e a saúde das pessoas, o empreendedor Carlos Henrique Pereira resolveu agir e criar condições que pudessem ajudar a mudar essa realidade e seus efeitos. Foi assim que surgiu a Timol. Depois de muitos estudos e experiências, ele chegou a um produto inovador, o Silocimol, um super magnetizador de água que consegue eliminar o excesso de radicais livres do corpo, promovendo o restabelecimento dos órgãos afetados por alguma patologia. A partir daí, foi necessário criar uma estrutura que pudesse colocar o Silocimol acessível ao maior número de pessoas possível. Assim, a população teria um grande aliado na prevenção para uma boa saúde e também na ajuda ao tratamento de várias doenças.
Inspirado na estratégia de marketing multinível ou de rede, ele criou também um sistema de trabalho próprio da Timol, com diferenciais relevantes para o sucesso de quem leva o bem-estar até o maior número de pessoas. Esse trabalho é feito por um agente importante, que é o distribuidor independente Timol. Hoje, a Timol tem escritórios espalhados em regiões estratégicas de norte a sul do Brasil. São mais de 10 mil distribuidores que fazem chegar até os consumidores produtos essenciais ao dia a dia de qualquer pessoa. Além do Silosimol, a Timol ainda disponibiliza outros 3 produtos que seguem a mesma linha do bem-estar e da sustentabilidade. Conheça melhor os produtos Timol e você verá que não poderá mais ficar sem eles. Timol, vendendo saúde.